Estamos de volta com o Bem da Terra. A tecnologia tem ajudado o produtor no campo, mas os dados coletados na fazenda precisam chegar até as indústrias, revendas e redes de distribuição. Rafael Malaco, da CIMA, explica melhor como facilitar esse caminho. Está aqui no telão. Bom dia, Rafael. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Tudo bem, Rafael. Eu sei que não é um caminho muito fácil, porque eu vou em muitas propriedades e não tem conectividade, e as empresas têm dificuldades de chegarem até o produtor para coletar esses dados, né? Só começar antes disso. Acima significa Sistema Integrado de Monitoramento Agrícola, é isso? É isso mesmo, Renata. Como é que vocês facilitam a vida? Como é que vocês fazem essa intermediação entre o produtor e a empresa, a indústria, o comércio? Perfeito. Bom, a Cima nasceu, né, como sendo uma empresa com tecnologia voltada para produtores rurais. Então, o produto da Cima ele surgiu já sabendo das reais necessidades do campo, né? Então, é um aplicativo que ele funciona 100% de forma offline, não tem necessidade de nenhum tipo de conexão com a internet para a gente poder lançar os dados, né? Então, inicialmente, ele é um aplicativo comercializado apenas com produtores rurais, grandes grupos agrícolas, voltado para a parte de levantamento de dados técnicos do campo. E aí, passando desde manejo de plantio, passando pelo controle fitossanitário, manejo fitossanitário, até também as informações da colheita. A Cima é uma empresa de origem argentina, Renata. E o que a gente percebeu quando estava fazendo as análises do mercado, estudando sobre a possibilidade de vir para o Brasil e investir no mercado brasileiro? Isso tem um ano, né, que a gente começou, digamos assim, a ter um investimento intenso no mercado brasileiro. Nós percebemos que sim, faltava no mercado exatamente essa introdução que você fez. Faltava uma empresa que facilitasse as conexões do produtor rural com as outras empresas, as indústrias, as redes de distribuição, né, e tudo mais. E o que a gente percebeu? O nosso aplicativo, como ele foi construído para auxiliar diretamente a vida no campo, ele também serviria para auxiliar a vida desses profissionais que ficam em campo, mas ficam rodando de propriedade em propriedade, apresentando um novo produto, tirando uma dúvida do produtor rural. E essas informações que eram levantadas nesse primeiro momento, nessa visita técnica, né, para auxiliar o produtor, para demonstrar um novo produto e tudo mais, são informações valiosas que acabavam sendo perdidas, né? Eu gosto de falar que elas eram consumidas de uma maneira imediata, né, tinham o seu papel muito bem validado, porém não faziam parte de um todo, para depois a gente poder trabalhar com a Big Data, com uma plataforma, com um BI, para a gente poder pegar todas essas informações e levar ainda mais benefícios para o produtor rural. Isso porque elas ficavam concentradas ali na fazenda no momento, né? Como é que é essa plataforma de dados? Como é que ela funciona? Como é que ela auxilia o produtor e quem está do outro lado? Perfeito. É basicamente um aplicativo, é o aplicativo da Cima, ele pode ser baixado em qualquer dispositivo Android, né? Então, a partir do momento que o produtor rural, a própria empresa, começa a utilizar o aplicativo, ele tem lá todas as atividades da rotina de um produtor rural, da rotina de uma visita em campo, né? Então, se eu estou fazendo uma visita voltada para a parte de sementes, para a parte ali do plantio, eu consigo avaliar a qualidade do plantio, eu consigo fazer um stand de fotos a partir de uma foto, sem a necessidade de ter ali uma fita métrica. Então, a gente já trouxe essa parte de inteligência artificial e o computer vision para a plataforma, para poder facilitar esse input do dado, né? Ele também tem toda a parte, eu consigo apontar a quantidade de pragas, doenças e daninhas, identificar quais são essas adversidades que estão causando algum prejuízo, né? Eu consigo ter, por exemplo, imagens NDVI que elas transmitem, né, como se fosse um diagnóstico do meu talhão, um raio-x do meu talhão, mostrando onde são as regiões e onde eu tenho que focar melhor o meu monitoramento para eu poder identificar qual é a causa desse erro que está causando aí uma disparidade entre a produção naquela região, né? E tudo isso de forma offline, o que é o principal. Então, tanto o time de campo do produtor rural, ele pode lançar as informações do dia a dia que está acontecendo, que produto eu estou aplicando, qual a dosagem, que problema encontrei em cada um dos pontos, né? Ele pode já gerar automaticamente um relatório dessa visita e compartilhar com o gerente da fazenda, compartilhar com o proprietário, compartilhar com o consultor externo, né? E dessa mesma forma, esse consultor externo, o próprio RTV, uma empresa que está fazendo um programa de geração de demanda na propriedade, eles também estão lançando essas informações, que também podem ser compartilhadas, mas elas também vão para um banco de dados, né, da CIMA, onde o produtor, as indústrias têm acesso a essas informações, para poder trabalhar aí com a inteligência do dado. Né? Então, essa relação da gente ter preocupação
com o dado para ele ser consumido de maneira imediata, mas também ter uma preocupação em guardar bem esse dado para ele poder ser correlacionado com outras variáveis, e isso vai ser benéfico para toda uma sociedade. Rafael, aí é onde entra o mercado B2B, que é o mercado de empresa para empresa, elas trocam informações? Não, na verdade, a sigla que a gente fala do mercado B2B é quando uma empresa, no caso acima, né, uma startup, ela vende uma solução diretamente para uma outra empresa. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem como principal foco a atuação no mercado B2B, onde a gente busca as parcerias com os nossos clientes, né, em grandes indústrias, em grandes redes de distribuição de insumo, cooperativas. E aí, a partir desse momento, né, a partir dessa relação entre cima e grandes indústrias, existe também um terceiro fator que seria o produtor rural. Então a gente gosta de falar que é um mercado B2B, porque quem nos contrata, né, são essas grandes empresas e grandes indústrias, mas é um mercado B2B2C. E C seria o customer, que seria aí o produtor rural no final da linha aí de operação. Né? Mas vale destacar que a nossa solução, o Sistema Integrado de Monitoramento Agrícola, ele está sim disponível diretamente para produtores rurais, desde pequenos, médios, grandes grupos agrícolas. Nós já temos diversos produtores na nossa carteira de clientes aqui no Brasil e em toda a América Latina, mas a gente percebeu, Renata, que, digamos assim, o que o mercado estava precisando mesmo seria dessa plataforma que facilitaria essa gestão entre as equipes de campo dessas grandes empresas e o produtor rural, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo, onde a gente sabe que o relacionamento ali pessoal, cara a cara, tá comprometido. Então, tudo que seja uma tecnologia que venha para facilitar, para integrar, né, para melhorar essa comunicação e tudo que eu consiga fazer com um dado que foi gerado no campo, que volte para mim como um benefício, é algo que a gente sabe que no atual momento que nós estamos vivendo, é algo que realmente gera aí bastante benefício para todos os stakeholders aí dessa cadeia do agronegócio. Você falou o número de produtores que já estão conectados nessa plataforma? Sim, hoje a Cima conta com mais de 300 clientes, né? Entre esses 300 clientes, em toda a América Latina, nós temos desde pequenos e medianos produtores, aí eu estou falando produtores de abaixo de 500 hectares que plantam soja, milho, trigo. Tem grandes grupos agrícolas, a gente tem uma vasta quantidade de clientes, aí, grandes grupos, principalmente na Argentina, que tem mais de 100 mil hectares de produção, que são nossos clientes. Trabalhamos com algumas federações, a Fedearroz, Fedepapa, que são federações da Colômbia, né, que fazem toda essa gestão de mais de 1.000 produtores rurais, pequenos e médios produtores rurais, principalmente voltados para a agricultura familiar. E aqui no Brasil a gente tem tido uma atuação mais focada, então, nessas indústrias, né, e empresas de distribuição de insumo. Hoje, a Cima já monitora mais de 3 milhões de hectares em toda a América Latina, dividido entre esses 300 clientes ativos da nossa plataforma, e o Brasil, hoje em dia, já conta com quase 30% dessa fatia de mercado. A gente já tem cerca de 1 milhão de hectares aqui no Brasil sendo utilizado com a tecnologia da Cima. Lembrando que tem apenas um ano que nós chegamos efetivamente aqui no Brasil, onde a gente trabalhou os primeiros meses com uma ação comercial bem forte, e agora a gente está trabalhando para ampliar a nossa rede de clientes, ampliar a nossa rede de parceiros e atender muito bem a esses projetos que a gente fechou nesse primeiro ano de atuação. Aqui no Brasil, a nossa meta para os próximos anos é continuar triplicando esse número de hectares a cada ano. Então, para o ano 2 da Cima no Brasil, que começa agora nessa próxima safra, a gente tem a expectativa de chegar a 3 milhões de hectares e já para os próximos anos continuar triplicando a cada ano a nossa atuação. Isso, Rafael, esse crescimento por causa do gargalo, né? Porque a empresa percebeu que o gargalo é justamente essas empresas conseguirem essas informações do produtor. Que diferença que você já viu no mercado, principalmente para esses 300 produtores? Então, Renata, o que acontece é realmente isso. Essas informações que são coletadas no campo, a gente percebe que são informações que, se elas fazem parte de um todo e se a gente consegue analisá-las com um Big Data, né, levando inovação, levando questão de BIs, analytics, a gente consegue correlacionar, por exemplo, uma questão de surgimento de uma praga com uma informação meteorológica, com o próprio ERP, a própria informação, um CRM, por exemplo, que a empresa usa para fazer a gestão, né, da venda de produtos. Então, eu começo a trabalhar com uma inteligência de dados num nível um pouquinho acima. Né? A gente deixa de utilizar
as informações apenas num primeiro momento para tomar uma decisão imediata, e a gente passa a ter essa informação fazendo parte de um todo, onde a gente correlacionando com essas novas variáveis nos traz uma informação que até então a gente não tinha. Né? Então, realmente esse passo que as empresas estão dando em se preocupar com o dado, em se preocupar em ter acesso a uma informação real que está sendo obtida no campo e poder tomar as decisões baseadas, né, e definir as estratégias baseadas nos dados, é um caminho sem volta. Né? Então, a gente percebe que até mesmo questões, por exemplo, como estimativas de produtividade, que muitas vezes são feitas a olho nu, com algumas técnicas, ou então com algumas técnicas que são muito demoradas, nós já estamos trazendo para o mercado também uma tecnologia onde a gente consegue trazer essas estimativas de produtividade através de imagens de satélite. Né? A Cima criou um algoritmo para a gente conseguir, através de imagens de satélite, dados climatológicos e dados que são lançados na nossa própria plataforma, gerar um algoritmo de machine learning. O que seria o machine learning? O aprendizado da máquina, para a gente conseguir, de forma remota, né? Sem eu precisar estar na área, prever qual que vai ser a produtividade real a nível de talhão. Né? Isso é uma tecnologia que mostra para a gente que todas essas informações que estão sendo lançadas no campo, que estão sendo lançadas por essa equipe de campo, pelo próprio produtor rural, ela vem sim fazendo parte de um todo, e esse todo, um dos produtos que eu tô dizendo é isso. Então a gente pega essas informações, correlaciona com outras e traz para o mercado uma inovação ainda maior. Né? Essa inovação ela pode ser a nível da Cima, né? A Cima pode desenvolver um novo produto, um novo serviço e devolver isso para os clientes e para o mercado, uma inovação, como é o caso dessa estimativa de produtividade através de imagens satelitais, ou até mesmo as próprias empresas, os próprios clientes da Cima, né? A gente chama isso dentro da empresa como uma sociedade. Então, dentro de uma sociedade de um cliente da Cima, os dados dessa sociedade são patrimônio dela. Né? Então, a gente não divulga para o mercado, não utiliza esses dados, etc. Mas essa sociedade, sim, tem total direito de utilizar esses dados, e o papel da Cima é conseguir transformar todo esse banco de dados coletados em campo em informações que vão ser facilmente digeridas e consumidas pelos nossos clientes. Agora, Rafael, só uma dúvida. O produtor quer que essas informações estejam aí no mercado? Porque a gente sabe que ainda é uma mudança de cultura, né? A gente ainda leva um tempo para a tecnologia estar totalmente presente no campo. O produtor, ele está aceitando essa mudança? Quando você vai lá oferecer essa plataforma, olha, a gente vai colocar todos os seus dados aqui. Você fala muitas expressões em inglês, muitas palavras tecnológicas que nem sempre fazem parte nem do meu mundo, nem do mundo do produtor. Você acha que isso, vocês, com o tempo, vocês vão conseguir mudar? Como é que vai ser esse trabalho? Olha, Renata, eu já estou aí no mercado de tecnologia para agricultura há pouco mais de 6 anos e realmente a gente percebe que é um caminho a ser percorrido, né? Essa questão do uso de dados, vale ressaltar o seguinte: quando a gente tem um produtor rural, que ele é o nosso cliente direto, né? O dado de um cliente ele pertence ao cliente. Né? A gente, de forma alguma, divulga dados georreferenciados ou dados que inclua o nome do produtor ou o manejo que um determinado produtor está fazendo na sua propriedade. Esses dados, até mesmo respeitando toda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eles são dos dados do cliente. A gente assina contrato, termos de confidencialidade e tudo mais. Então, os clientes eles podem ficar tranquilos que o dado dele não vai ser compartilhado de forma alguma, ou nenhuma informação do seu manejo será compartilhada ou utilizada, a não ser para o seu benefício próprio. Né? Tudo que a gente fala, por exemplo, quando uma empresa contrata a Cima, né, e leva essa tecnologia para o cliente dela, né, existe toda uma relação também entre a própria empresa e o cliente para que ele aceite, né, que essa informação seja coletada e seja utilizada no benefício dele mesmo. Né? Quando a gente fala de utilizar no Big Data, a gente não utiliza dados individuais, são sempre dados coletivos, são dados massivos, né? Que ele entram no nosso sistema e são dados, por exemplo, de uma macro-região, nunca são dados apenas de um talhão. Então, isso respeita muito bem essa anonimidade de onde veio esse dado e tudo mais. Tá? Em relação à questão dessa, a gente gosta de usar o termo que é o ciúmes, né, do meu dado e tudo mais, a gente percebe também que cada vez mais os produtores já perceberam que uma informação individualizada
não tem problema compartilhar uma informação. Por quê? Eles já perceberam que existem empresas como a Cima, como outras, mais de 1.000 agtechs, né, que são startups voltadas para a tecnologia, para a agricultura, que tem aqui no mercado brasileiro, que é destaque mundial nesse tipo de empresas. Né? A gente já percebe que o produtor, ele percebeu que um dado individual, tudo bem, mas quando eu forneço, quando eu estou aberto a participar de projetos como esses que eu estou dando um exemplo, ele já percebeu que isso volta para ele de forma de tecnologia. Então, isso consegue impactar diretamente o benefício dele, né, para ele. Eu acredito muito, Renata, que o Brasil, principalmente, está caminhando cada vez mais para o que a gente chama de agricultura colaborativa, né? Então, eu percebo que não tem mais porque um produtor ter ciúme do vizinho dele, que produziu 3 sacas a mais por hectare. Ao contrário, né? O que você fez para produzir 3 sacas a mais por hectare? O mercado ele absorve, então não existe uma competitividade. Existe uma competitividade saudável, né, para quem quer produzir mais e mostrar que tem um manejo melhor e tudo mais, mas não existe uma competitividade no mercado. O mercado ele absorve toda a produção agrícola. Então não existe isso de eu não quero que o meu colega, né, o meu vizinho produza tanto quanto eu, né, porque não existe essa competição. Né? Então a gente percebe que é um caminho sim, é algo que está sendo transformado, mas é algo que a tecnologia ela auxilia também a gente a devolver para os produtores e para os nossos clientes algo tão positivo que ele percebe que fazer parte de um todo é algo sim que ele entra com essa bandeira de agricultura colaborativa e vai auxiliar não só a própria produção, mas todos os produtores de uma cadeia produtiva a conseguirem produzir de uma forma mais eficiente, né, diminuindo os custos, com o apoio da tecnologia e dos novos produtos, das novas variedades do mercado, né, e principalmente o uso Rafael, dessa tecnologia para não perder os dados. tá bom, Rafael, eu preciso encerrar. Eu só achei engraçado que você falou ciúme de dados. A gente tem o dia de campo, onde o produtor troca informação, troca experiência, fica aí um dia de campo virtual. Eu não tenho mais tempo, queria muito agradecer a sua entrevista, a sua participação. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Bom dia, até a próxima. E o assunto agora é programa de fidelidade e tecnologia, mais uma entrevista interessante. Quem vai detalhar para a gente essa parceria é a Graciele Lima, está aqui no telão já? Graciele, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Prazer Você, estar aqui com vocês. você é head de agronegócio, é isso? Chefe de agronegócio da Sênior, é isso? Isso aí, sou a Head de Produtos de Agronegócio da Sênior, que é uma vertical aí que nós temos fazendo parte da nossa estratégia, levando aí, então, tecnologia para o agronegócio brasileiro e fomentando aí esse segmento que também traciona aí nos últimos anos. Bem, então você já explicou, a Sênior é uma empresa, a Sênior Sistemas é uma empresa de tecnologia, ela fechou uma parceria com uma empresa de plataforma de tudo para o agronegócio, um programa de fidelidade, é isso? Explica para a gente essa parceria. Isso aí, Renata. Só falando um pouquinho mais então, né? A Sênior, sim, ela é uma empresa aí que fornece tecnologia, né? Somos referência nacional em gestão e contamos aí com um completo portfólio de soluções, inclusive, então, para o agronegócio, onde nós temos aí soluções de alta performance para gestão empresarial, gestão de pessoas, logística, CRM, enfim, relacionamento aí com clientes, gestão de supermercado, acesso e segurança, enfim, temos soluções que atendem com maestria toda a cadeia do agronegócio, seja ele antes da porteira, dentro dela ou depois da porteira, né? E aí vocês sim, quiseram oferecer esse serviço? Aí, então, aí vocês quiseram oferecer esses serviços isso. numa plataforma de um programa, né? Uma plataforma que oferece tudo e que também tem um programa de relacionamento. Exato. A Orbia, que é uma das nossas parceiras aí na nossa estratégia, ela é uma plataforma, um marketplace, né? Onde produtores, canais de distribuição têm um programa de fidelidade com os clientes da Bayer. Ou seja, os clientes da Bayer pontuam, acumulam pontos numa relação de fidelidade. E a Orbia, esta plataforma, então, através desses pontos, viabiliza a aquisição de benefícios para a cadeia, inclusive serviços de tecnologia aí, conectando então com as soluções
da nossa empresa, então, da Sênior. Eu fiz a entrevista quando a Bayer lançou esse programa de fidelidade, onde o cliente, só para a gente explicar para as pessoas entenderem, o cliente vai, compra um fertilizante, compra um defensivo e aí ele acaba acumulando pontos, não necessariamente precisa ser dessa empresa. E aí vocês vão ser um desses serviços que poderão ser resgatados, é isso? É isso mesmo, Renata, é isso mesmo. O produtor ele adquire produtos Bayer através das notas fiscais, ele cadastra na plataforma, aí tem uma convergência de pontos e através destes pontos ele consegue trocar por produtos, serviços, inclusive aí tendo acesso a soluções de tecnologia, aonde a gente embarca então no marketplace todo o portfólio da Sênior viabilizando e facilitando o acesso a essas tecnologias por parte dos produtores, dos canais de distribuição, enfim, toda a cadeia de clientes da Baia. Graciele, dá só um exemplo. Que tipo de benefício o produtor, né, benefício em transformação digital, o produtor pode resgatar? Perfeito, Renata. Por exemplo, né, ele tem uma demanda de ter uma gestão empresarial, de possuir aí tecnologia para acompanhamento da produtividade, da sua produção, do acompanhamento dos seus custos, ou então tem aí uma necessidade de fazer a gestão dos seus clientes, de ter um CRM, um dos maiores custos aí do agronegócio, a logística. Então, ele também tem acesso através dessa plataforma a ter um amplo portfólio de soluções aí, trocando sem desembolso, ou seja, trocando o benefício dos seus pontos para viabilizar a aquisição das soluções aí de tecnologia que a Sênior pode ofertar. Vocês já começaram essa parceria ou ainda não? Que eu queria ter uma ideia, ou qual a tecnologia mais procurada no começo, ou o que vocês esperam que seja mais procurada? Perfeito. Já começamos sim, nós lançamos ela no início do ano, já tivemos aí uma série de negociações, tanto de clientes já da nossa base, quanto que clientes que nos encontraram através da plataforma. E ali nós temos alguns pacotes, né? Sejam eles de serviço, de consultoria ou até mesmo de software mesmo, né? A gente já teve aquisições ali de módulos do RP, de solução de gestão de pessoas, de consultoria, tanto de adoção, de implantação das nossas soluções, como também consultoria de negócio, que é um dos itens, então, do nosso portfólio. Tivemos aí uma grande procura e interessante ver o quanto o produtor instiga a demanda. Quando nós lançamos essa parceria, nós recebemos questionamentos de como eu posso acessar, como eu posso potencializar, como eu posso ter acesso e, de fato, usufruir desses benefícios, né? Então, estamos nos posicionando junto com a Orbia, junto com a Bayer, então, como fomentadores da adoção de tecnologia e, consequentemente, da transformação digital aí no campo. Graciele, vocês ficaram surpresos com essa procura, com esse retorno do produtor com relação a essas dúvidas ou essas surpresas? Sim, na verdade, né, Renata, é uma nova forma de vermos os negócios acontecendo, né? Parcerias com diferentes viés, onde uma fornecedora de insumos agrícolas, através de uma plataforma, conecta com soluções de tecnologia. Então, vejam aí como é um novo círculo de comunicação, que não é mais o executivo da Sênior necessariamente consultando ou acessando na casa do produtor ou na empresa do segmento, né? E sim uma plataforma digital conectando, né? E com isso a gente consegue tracionar e, obviamente, a gente tem os nossos executivos também, junto com os clientes, fomentando e auxiliando aí nessa adoção. Então, ainda são alguns desafios, né, de propagar esse relacionamento, mas muito interessante aí, e a gente falava há pouco aqui no programa, né, sobre a questão da pandemia, como novos cenários se propiciaram aí em virtude dos desafios que a gente teve dessa questão de proximidade, de relação, né? Então, plataformas como essa vêm a conectar aí com o momento e, obviamente, ter um potencial maior aí de adoção.
Graciela, e você percebeu, o produtor, ele vai lá, ele tem, por exemplo, 3.000 pontos, ele resgatou um serviço que tem essa pontuação. Mas ele conhece, ele passa a conhecer a empresa e passa a conhecer outros serviços de tecnologia que também podem ajudar na propriedade. Você tem percebido isso, essa migração para outros serviços? Houve esse aumento na empresa, essa procura? Sim, com isso, né, a gente é mais um meio de estarmos junto com os produtores e como eu comentei antes, né, o fato de nós termos um amplo portfólio que permite fomentar toda a cadeia com a tecnologia, né, amparar o produtor com essa adoção, nesse processo de transformação digital, de ter a informação na mão, o quanto esse meio de comunicação com os produtores rurais dão a visibilidade de como a tecnologia pode se fazer presente nesse processo. Eu até acompanhava antes ali a tua entrevista, né? E a gente tem um viés muito da desmistificação, né? Quando a gente fala em transformação digital, o que é essa transformação digital? Quando a gente vem para o meio da tecnologia, ainda tem muitos termos que distanciam, né, esse processo de adoção. E aí, quando a gente tem mais um meio de comunicação que fomenta essa relação com o produtor rural, é um ganha-ganha, né? Porque o produtor passa a ter, de forma mais próxima à adoção, um benefício, um facilitador, que é a parceria, que é o marketplace da Orbia, e com isso a gente dá grandes passos aí nesse processo de adoção de tecnologia, fomentando a transformação digital no campo. É muito bacana ver esse movimento acontecendo aí, né? Eu também acho que essa tecnologia, essas startups vão ganhar muito mais espaço quando falarem diretamente para o produtor de uma forma mais clara, né? Com menos palavras técnicas em inglês e explicando na prática, olha, produtor, eu estou te mostrando aqui como é que a precisão pode muito facilitar a sua vida. Eu acho muito interessante. Graciela, muitíssimo obrigada pela participação, pela entrevista, foi ótima. Obrigada, Renata. Um prazer estar aqui com vocês e tangibilizando aí como a gente consegue resolver os problemas do nosso agronegócio e a carência de tecnologia no campo. Prazer estar contigo, Renata. Prazer é nosso. Obrigada. E você vai ver depois do intervalo uma entrevista com o CEO de mais uma startup, mais uma tecnologia no programa de pecuária de precisão. Até já.